O capítulo inicia com Todo dizendo que era a hora de apimentar as coisas, e Mahito gritando dizendo que era a última chance deles amaldiçoarem um ao outro. Então Todo bateu palmas e apareceu ao lado de Mahito e perguntou se ele tinha se esquecido dele, e agarrou o mesmo e se jogou ao chão. Rapidamente Yuji se aproximou deles e meteu uma bicuda na cabeça do Mahito, arrancando ela. Mas rapidamente o vilão começou a se regenerar e tentou acertar os dois, que conseguiram desviar. A cabeça conseguiu se regenerar e ativou a multiplicação de almas. As almas com fraca rejeição se juntam para formar um novo corpo, a alma polimórfica Isomera. Todo afirmou que era um humano transfigurado. Assim a batalha ficou tensa. Todo disse que não tinha como ser uma divisão simples, já que ele foi capaz de manter ele e o Yuji longe. Deveria ser então uma divisão de 20/80, pois o fato dele usar sua técnica amaldiçoada e manter ainda mais distância significava que o corpo 20 era o mais fraco comparado ao corpo real, e deixaria ele para o seu irmão finalizar, e que ele tinha quase certeza que o grau do humano transfigurado estava entre 2 a 3. Sendo assim, ele lidaria com isso o mais rápido. Então o mesmo é acertado e lançado para um prédio. Yuji ficou desesperado. Mahito disse que eles tinham o subestimado. O golpe que Todo recebeu foi tão feio que arremessou para longe, atravessando vários prédios. Aquele humano transfigurado foi em direção ao Todo, e quando pousou, Todo conseguiu usar sua habilidade e trocou de lugar com uma pedra que estava acima do transfigurado, assim acertando ele em cheio. Mas com apenas um golpe, o seu inimigo foi derrotado. Mas ele tinha entendido que aquele poder explosivo tinha gastado várias almas de uma vez só. Então apareceu mais dois. Todo beijou sua corrente e pediu perdão para aquelas pobres almas. Então, voltando para onde estava o Yuji, Mahito disse que finalmente tinha se livrado do Todo. Agora ele poderia ir com tudo para cima do Yuji, e assim o mesmo fez. Lançou um ataque devastador em direção ao Yuji, mas o mesmo conseguiu desviar de todos e chegou na voadora no Mahito. Mas Mahito conseguiu pegar o garoto e o arremessou para longe, mas fez uma cagada, lançou ele para onde o Todo estava. Lado a lado, Todo perguntou se ele não deixaria ele se divertir um pouco. Então Mahito chegou e ficou espantado em ver que aqueles humanos transfigurados, as almas polimórficas Isomera, não tinham sido o suficiente. Sendo assim, seria difícil acertar ele, mas ele poderia usar sua expansão de domínio, mas seria morto pelo Sukuna, e diz que técnicas de barreiras eram complicadas. Não tinha como ele excluir o Yuji do território. Então ele se lembrou do que o Gojo fez e ativou sua expansão de domínio de 0.2 segundos, deixando todos ali assustados. Então era tudo ou nada, uma expansão territorial, uma expansão de domínio de 0.2 segundos. Mas a defesa de Todo contra esse território era um simples território que ele tinha herdado de Yuki Tsukumo. Mas o Yuji foi o mais rápido, já estava correndo em direção a Mahito para exorcizá-lo, antes que ele ativasse a sua transfiguração ociosa. Mas quem foi o mais rápido foi o Mahito. Ele já tinha ativado a sua técnica, o uso de domínio inato, além de uma ativação de uma técnica amaldiçoada. Os dois processos combinados em um só. Um movimento sublime do Mahito, mas enfraquecerá devido ao raio negro. Então Mahito foi puxado para o encontro com Sukuna. O mesmo disse que provavelmente ele estaria seguro lá, naquele local. Ele sabia que Sukuna tinha feito um trato com Yuji, mas ele não deixaria isso acontecer. E Yuji morreria antes que Sukuna pudesse tomar o corpo dele, e disse para ele ficar quieto e apenas assistir. Nesse momento, a mão do Todo começou a se transfigurar. Yuji gritou pelo seu irmão, mas sem pensar duas vezes, o Todo arrancou a sua mão, evitando assim que o corpo dele explodisse. Em seguida, Mahito partiu para cima do Todo e o golpeou com seu raio negro em sua barriga, lançando ele para longe. Mahito ficou incrédulo, pois Todo tinha conseguido concentrar a sua energia amaldiçoada em seu estômago para diminuir o dano. Sem dar chance de reação, Mahito partiu para cima dele e diz que sua técnica tinha voltado e Todo não poderia
mais bater palmas. Então era a hora de acabar com aquilo tudo, com uma transfiguração ociosa. Então a corrente no peito do todo caiu e se abriu. Tinha duas fotos, do Yuji e de uma garota. Mahito se distraiu e todo conseguiu bater sua mão com a dele, assim trocando de lugar com Yuji, que meteu um belo de um raio negro na cara do mesmo. Ao chão todo viu a palma de sua mão ardendo e disse que tinha tocado ele por alguns segundos e tinha sido um milagre ele ter saído somente com aquilo. Yuji disse que era para deixar com ele, então Mahito usou sua multiplicação de almas, a alma polimórfica Isomera, e partiu para cima do garoto. Então, durante a luta deles, Mahito ficou indignado por ter sido atingido por um raio negro e que o todo era um pé no saco, mas no fim ele tinha entendido. Finalmente ele tinha achado a verdadeira essência da sua alma, a verdadeira forma, e se envolveu em um casulo. Após isso, Yuji ficou assustado e Mahito disse: transfiguração ociosa, corpo espiritual instantâneo de morte desfigurado. Mahito tinha se transformado em um novo ser e perguntou ao Yuji se ele daria a ele um feliz aniversário.